Sabe-se que duas cargas elétricas exercem forças elétricas uma sobre a outra. Em relação a essas forças, é correto afirmar que terão sentidos opostos somente se as cargas tiverem sinais contrários. Olha, duas cargas que têm os sinais opostos, as forças que uma faz na outra têm a mesma direção e sentidos opostos. Mas se as partículas forem com sinais iguais, é a mesma direção e sentidos opostos também. Se as partículas forem com sinais iguais e negativos, mesma direção, sentidos opostos. Na verdade, a terceira lei de Newton nos diria que são sempre opostos, independente do valor das cargas. O mesmo sentido se as cargas tiverem o mesmo sinal. Não, são sempre sentidos opostos. O mesmo sentido se as cargas tiverem sinais contrários. Não. Sentidos opostos somente se as cargas tiverem o mesmo sinal. Sentidos sempre opostos, independente dos sinais das cargas. Vocês aceitam que as forças tinham sentidos opostos a todo momento? Certo? Sentidos opostos, sentidos opostos, sentidos opostos. Para todas, mais com menos com mais com mais ou menos com menos. Em todos os casos, as forças têm sentidos opostos. Vou até ler de novo. Sabe-se que duas cargas elétricas exercem forças uma sobre a outra. Terceira lei de Newton. Para toda ação tem uma reação. Mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos. Só pela terceira lei de Newton dá para dizer que é a letra E. Não precisava nem manjar de eletrostática. Mas pela eletrostática ficou fácil de matar também. A questão 2 a gente fez da UFSC. Vamos fazer? Vamos aproveitar? Quando um objeto atrai o outro, não quer dizer que ele está carregado com o sentido contrário, porque ele pode ser neutro. Parabéns, garota. É o que tornava aquela questão da UFSC mais delicada. Vou aproveitar já que, né, gente, é aula faixa, certo? Fazer só mais uma para a gente poder dar uma respirada e começar a fazer umas questões da física aí. Já que estamos aqui, alinhamento astrológico. Questão 2. Em relação aos fenômenos eletrostáticos assinados corretas. 01. Se uma barra de vidro positivamente carregada atrair um objeto suspenso, este objeto estará carregado negativamente. E se a mesma barra repelir um objeto suspenso, este segundo objeto estará carregado positivamente. A segunda parte é verdadeira. Porém, corpos nêutrons também são atraídos por corpos carregados devido ao fenômeno da indução. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. A atração vai ser maior que a repulsão porque as cargas de sinais opostos estão mais próximas. E como a lei de Hooke depende da distância, né? A que tiver a menor distância vai ter mais força. Então corpos neutros podem ser atraídos por corpos carregados. Por isso que tornou o 01 falso. A carga elétrica é conservada, mas não quantizada. Pô, cara, para calcular a quantidade de carga elétrica é o número de partículas vezes o valor da carga elementar. É de carga elementar em carga elementar. Isso que é quantizada, de quantidades em quantidades. É quantizada sim. 04. A força elétrica que um pequeno corpo eletricamente carregado exerce sobre outro se altera ao aproximarmos dele outros corpos também carregados. Se fosse um corpo grande, capaz de sofrer indução, sim, mas corpos pequenos não vão sofrer indução, não tem tamanho para a carga migrar para um lado e para o outro. Corpos pontuais não sofrem a influência de outros corpos próximos. Quando a gente mede a interação, né, de dois corpos carregados, um terceiro corpo não influenciaria a força que um faz no outro. Então, falso. Se fossem corpos extensos, sim. O potencial elétrico no centro de uma pequena esfera carregada tem o mesmo valor do potencial elétrico na sua superfície. A gente estudou em algum momento do ano que uma esfera carregada dá para fazer o gráfico do potencial elétrico passar da distância até o centro. Nós vimos que pelo fato do potencial elétrico ser uma grandeza escalar, o potencial elétrico ali fica idêntico ao potencial elétrico aqui, fica idêntico ao potencial elétrico ali. Ele é constante em todo o interior da esfera. Da superfície em diante, o potencial começa a cair, mas não rapidamente, ele cai inversamente proporcional à distância. Não encosta. Nunca vai encostar, sempre vai se aproximar e nunca vai encostar. Já o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial,
encosta na superfície, o valor dobra e cai com o quadrado da distância. Não encosta, cai com o quadrado da distância. É a revisãozinha bem rapidinha daquilo que a gente viu. O que a gente tinha falado no 08 mesmo? Deixa eu ver. O potencial elétrico no centro da pequena esfera carregada tem o mesmo valor do potencial elétrico na superfície. No centro e na superfície. Tem ou não tem o mesmo potencial? Tem o mesmo potencial. 16. Se uma barra de vidro for eletricamente carregada por atrito, fica com excesso de carga no local onde foi atritada. Isso é outra coisa que a gente passou muito rápido. Os caras não estavam ligados no dia, o cara perde. Se a coisa é condutora, quando a gente carrega, já que os opostos se atraem, as cargas ficam espalhadas pela parte externa do corpo. Quando o material é isolante, a gente atrita ele, carrega ele, a carga fica onde a gente atritou. Como o vidro é um ótimo isolante, a carga vai ficar localizada onde foi realizado o atrito, não vai se espalhar. Se uma barra de vidro for eletricamente carregada por atrito, fica com excesso de carga no local onde foi atritada. É verdade. Ficamos com 24. Questãozinha bonitinha também de eletrostática. Galera, tem mais questão para resolver depois. O ideal é que tu tente fazer as questões antes de eu começar a resolvê-las. Certo? Vou dar um respirado de 5 minutinhos e a gente já dá um gás na física aí.